Olá, povão, tudo bem? Você provavelmente já ouviu falar das 7 dimensões da aba. São mais ou menos 7 critérios de qualidade para entender se uma intervenção, aba, se alguma coisa que está sendo denominada aba é ou não rigorosa, é ou não correspondente àquela prática baseada em evidências que a gente já ouviu tanto falar. Essas 7 dimensões da aba estão muito bem estabelecidas na literatura científica na área. Quando você olha, por exemplo, para o livro Applied Behavior Analysis do Cooper e outros, esse grande referencial para todo mundo aí, eles deixam bem claro esse olhar para essas 7 dimensões como um filtro de fato de qualidade. Eu vou explicar para vocês e dar exemplos aqui do que significa atender a essas 7 dimensões. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas com evidência. A maior parte das práticas com evidência para autismo são baseadas em ABA, em análise do comportamento aplicada. Esse campo é um campo que é muito pouco conhecido, pelas pessoas, mas eu vou explicar para vocês aqui um pouco do que são essas 7 dimensões para vocês poderem olhar e interpretar melhor quando uma intervenção é de fato baseada em aba, tem rigor, e a gente pode confiar. Primeiro, dizer o seguinte: os analistas do comportamento que trabalhavam com pessoas para melhorar a qualidade da vida humana, antigamente, eles tinham muita dificuldade de publicar. Então, em 1968, eles criaram uma revista chamada Journal of Applied Behavior Analysis, que é uma revista de análise do comportamento aplicada, uma revista específica para este tipo de pesquisa, para olhar para problemas humanos e tentar melhorar o comportamento humano naquelas circunstâncias através dos princípios dessa ciência da análise do comportamento. E aí, nessa primeira edição de 1968, eles publicaram um artigo, que é um artigo fundacional, um artigo que é pioneiro. E aí eles vão descrever quais são as diretrizes de orientação daquela revista e da área. Esse artigo ele foi publicado por Bear, Wolf e Risley. São 3 grandes autores, assim, caras impressionantes, importantíssimos da área. Ele, em inglês, Some Current Dimensions of Applied Behavior Analysis, algumas dimensões correntes da análise do comportamento aplicada. E esse artigo seminal está disponível traduzido no site aqui do Hélio Guilhardi, que é um dos maiores analistas do comportamento da história do país. E eu vou colocar aqui para vocês, portanto, os dois. E aí o título traduzido ficou Algumas Dimensões Correntes da Análise Aplicada do Comportamento. E aí vocês podem usufruir aqui do texto em língua portuguesa. De fato, existe um questionamento se esse texto é o mais rigoroso que existe, Tem um outro artigo também muito conceituado na área, que é esse artigo que eu vou mostrar aí para vocês, Diffuse Concept of Applied Behavior Analysis Research, que é do Critchfield e Reed. Ele seria mais ou menos assim o conceito confuso de análise do comportamento aplicada, na pesquisa e análise do comportamento aplicada, e mostra que nem sempre aquelas 7 dimensões estão presentes nas pesquisas mais rigorosas. Você pode ter, dependendo do tipo de pesquisa que você fizer, mais uma ou mais outra, nem todas precisam estar presentes. Mas, de fato, do ponto de vista didático, as 7 dimensões continuam sendo basilares, assim, Por exemplo, o JABA, que é essa revista, na Journal of Applied Behavior Analysis, se baseia nessas 7 dimensões quando eles olham para os artigos, para publicar. Tem um artigo de alguns anos atrás, por exemplo, que é muito interessante, que faz uma interpretação do Denver. Ele se pergunta assim, o Denver é, de fato, uma intervenção ABA rigorosa? E aí eles pegam o Denver, todo o modelo do Denver, e começa a bater uma por uma das 7 dimensões da aba. Então, ou seja, é uma coisa que de fato é muito utilizada, é um referencial fundamental para nós, ainda que se saiba que a gente precisa estudar para além disso, precisa ler outras coisas que pode ser mais complexo do que isso, Mas vamos lá, eu vou apresentar essas 7 dimensões, explicar e dar exemplos, e eu vou apresentar na ordem que os autores apresentam. Não quer dizer necessariamente que um é mais importante que a outra, mas na ordem que eles apresentam aqui, a gente fica fiel ao que eles propuseram. Primeira dimensão da aba, ela é aplicada. Isso quer dizer que quando você vai fazer uma pesquisa ou uma intervenção, você precisa olhar necessariamente para um comportamento socialmente relevante para o indivíduo que passa pela intervenção. Na pesquisa experimental, a gente pode se perguntar, por exemplo,
que acontece quando tal coisa se sucede? O que acontece quando tal situação se apresenta? Então, eu estou fazendo uma pergunta que é uma pergunta importante para a ciência, mas não para o indivíduo. Ele não é socialmente relevante. Quando eu vou fazer uma pesquisa que eu chamo de aba, eu tenho que olhar para o comportamento socialmente relevante. Por exemplo, se eu disser assim, eu quero fazer uma intervenção aqui para reduzir seletividade alimentar, para incrementar, né, aumentar a quantidade de alimentos que o indivíduo consome. Beleza, isso é socialmente relevante para ele? Não há dúvida. Para outras pessoas com autismo, não há dúvida. Portanto, este é um objeto de pesquisa justificável. Isso vale tanto no campo da pesquisa quanto no campo também da intervenção. A pessoa pode dizer assim, eu quero que elimine as estereotipias dele aqui. Aí eu posso me perguntar assim, essas estereotipias estão trazendo prejuízo para ele? Se não, então não faz sentido eu fazer a intervenção. Só faz sentido eu intervir sobre essas estereotipias se houver prejuízo para ele. Precisa ser socialmente relevante para ele. E não para outras pessoas, porque incomoda alguém. Isso não importa. Isso não tem relevância para o indivíduo. Então eu tenho que me perguntar, bom, eu vou fazer isso aqui. Para quê? Qual é o comportamento socialmente relevante que eu quero transformar? Se eu não tiver clareza nesta resposta, eu não tenho que fazer aquela intervenção. E isso acontece muito quando eu vou, por exemplo, algum contexto de palestra, de alguma coisa assim que eu vou dialogar com as pessoas, e aí eles falam assim, eu faço tal coisa. E eu pergunto, por quê? Por que você faz isso? Qual é o comportamento? Não, é porque eu quero fazer a escola, tá, não sei o quê. Não, quero saber para ele. Precisa ser socialmente relevante para ele. Claro, eu sei que a grande maioria das vezes isso existe, né? Existe um motivo pelo qual a escola estabelece uma coisa, ou a clínica estabelece uma coisa. Mas quando a gente não tem clareza sobre qual é o motivo daquilo ter sido estabelecido para o indivíduo, qual é o comportamento socialmente relevante nele, a gente não tem como mensurar esse comportamento e, portanto, não tem como tomar uma decisão baseada em dados sempre que esse comportamento se transforma. A segunda dimensão da aba é a dimensão comportamental. O que isso significa? Que quando eu vou propor uma mudança de alguma coisa que seja socialmente relevante, eu preciso olhar para alguma coisa olhado como comportamento. Isso é um pouco complexo, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre algum tipo de emoção, a gente está falando da emoção como se fosse uma coisa. A emoção, um substantivo. E o analista do comportamento vai olhar para o comportamento do indivíduo de sentir aquela coisa. Então, eu estou tendo um olhar comportamental. E aí, é o olhar comportamental que permite que eu consiga manipular variáveis do ambiente para propor esta ou aquela mudança de comportamento. Isso significa que eu tenho que mensurar esse comportamento. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou ensinando para o indivíduo números. As pessoas dizem assim, eu vou ensinar número. Tá bom, mas qual o número? Qual é a relação com o número? Eu vou aprender a identificar os números por meio de uma relação auditivo-visual. Então eu digo 9, ele pega o 9, ou ele aponta, ou ele diz esse. 8, ele aponta o 8. É diferente de eu nomear números. Então eu digo assim, que número é esse? Esse é o 7. E esse? Esse é o 8. São habilidades muito diferentes de você fazer a identificação auditivo-visual, de você fazer a nomeação, de você corresponder, de você equivaler um número à quantidade. É outro comportamento. Então, eu preciso descrever comportamentalmente um certo comportamento, uma certa resposta do indivíduo, para eu poder ensiná-lo. As pessoas dizem, vou fazer alfabetização. Tá bom, alfabetização é um processo que tem centenas de comportamentos, milhares de comportamentos. Qual é o comportamento? Então, eu vou transformar aquela descrição numa coisa operacionalizada. Diante de uma sílaba simples, que envolva uma consoante e uma vogal, ele vai dizer, por exemplo, qual é o som correspondente. Ba, bebi, babu, sei lá, qualquer outro aí. Então, eu preciso transformar aquilo num comportamento. Se eu vou falar assim, eu preciso reduzir a agitação, é uma descrição muito genérica. Sim, o que é reduzir a agitação? Significa que ele, na sala de aula, por exemplo, ele passa, sei lá, de cada aula, ele passa em média 30 minutos andando, perambulando, e eu quero que ele fique sentado. Então, ao invés de eu dizer reduzir a agitação, eu vou transformar isso em eu quero que ele passe sentado na sua cadeira X tempo, 40 minutos. Então, eu descrevo, eu operacionalizo exatamente o que eu quero. Essa dimensão comportamental, ela ajuda a gente a ter clareza de exatamente o que eu quero. E fazer isso numa descrição
que seja compatível com a análise do comportamento. Bom, eu, no caso, quero de vocês um comportamento bem específico, que é clicar agora no botão de like, vamos lá, clicar aqui no botão do sininho para você receber os vídeos, os outros que eu fizer, e se inscrever no canal, que é fundamental, é um comportamento específico muito importante para o YouTube reconhecer aqui a importância desse canal e do trabalho que a gente tem feito. Terceira dimensão da aba é a dimensão analítica, e ela é a mais complexa, muito provavelmente. Ela quer dizer que quando a gente faz uma intervenção, a gente vai registrar, a gente vai fazer gráficos, muito provavelmente, né? A gente vai fazer um registro muito claro desse comportamento e a gente vai criar uma estratégia que pode variar do contexto, de qual é a intervenção, para eu discriminar, para eu ter clareza se é a minha intervenção que está produzindo aquela modificação e não outra coisa no ambiente. Eventualmente você vai lá, você tem um indivíduo, por exemplo, que está com algum comportamento agressivo, você faz uma intervenção e ele reduz a agressividade. Aí alguém diz assim, não, isso aí é o seguinte, isso aí é porque ele assiste muito Chiquititas agora, e Chiquititas tem lá um episódio que, olha, eu vi que mexeu nele. Pode ser Chiquititas? Pode. A verdade é que pode ser. Ah, não, isso aí é o seguinte, isso aí um dia a professora sentou com ele, olhou no olho dele e falou sério com ele. Naquela hora eu percebi que ele percebeu. E aí, ó, você pode ver que depois disso ele já começou a diminuir. Pode ser a professora? Pode. De fato, pode. É improvável, né? Mas pode. E aí o comportamento começou a cair, um certo comportamento inapropriado. Então a gente usa estratégias para a gente reduzir essa dúvida. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que haja um certo comportamento problema, um comportamento inapropriado, e o médico tenha indicado um certo medicamento, né, para a redução disso. E a gente vai introduzir esse medicamento numa segunda-feira. Idealmente, a gente não vai introduzir uma intervenção comportamental no mesmo dia. A gente pode deixar para alguns dias depois ou alguns dias antes, né? Para a gente não confundir os efeitos do remédio com a intervenção. Se só o remédio que estiver fazendo efeito, não faz sentido a intervenção. Se ao contrário também, não faz sentido o remédio. Então, o médico precisa ter essa informação. De modo que a gente cria algumas estratégias para reduzir a nossa desconfiança. Nesse caso, por exemplo, tem muitas pesquisas que avaliam este caso, que tem muitas coisas acontecendo, o comportamento cai, e a gente não sabe exatamente se é por conta da intervenção. Então, nessas ocasiões, o que se faz no campo de pesquisa, né, dependendo do caso, retira a intervenção. O comportamento, presumivelmente, começa a subir de novo, o comportamento inadequado. Se ele começou a subir de novo, põe a intervenção de novo. Se ele começou a cair de novo, isso significa que é a intervenção que está funcionando. Essa estratégia se chama linha de base de reversão. Isso indica que não é a Chiquititas, porque a Chiquititas não parou naquele momento, na hora que você reverteu a intervenção. Não é a professora, porque a professora já tinha falado e mesmo assim o comportamento voltou a subir, é de fato aquela intervenção. Eu estou dizendo assim, se for, né, pode ser que não seja, pode ser que seja outras coisas, aí o comportamento não volta a subir. E aí a gente tem clareza do que funcionou, do que não funcionou. Ou seja, é a adoção de estratégias para a gente entender o que tem efeito de uma coisa sobre a outra. Aí existe uma série de estratégias de delineamento experimental para fazer isso. A quarta dimensão da aba é a tecnológica. É a que provavelmente causa mais confusão nas pessoas por conta do nome, que esse nome pode gerar uma série de confusões com outras coisas. A dimensão tecnológica, ela prevê que quando uma intervenção baseada em aba é escrita, ela é planejada de uma forma específica, de modo que outra pessoa consegue ler aquilo, interpretar e implementar tal como foi proposto, né? Isso é uma vantagem muito grande, porque quando você faz uma pesquisa científica, você descreve lá um artigo, você tem uma descrição tão bem feita que você em casa consegue pegar aquilo ali e refazer se você entender do assunto. Você consegue ter replicações das pesquisas em todos os lugares. Esse é o motivo principal, da minha visão, pelo qual a aba é uma prática com evidência tão grande. É porque tem muita pesquisa e as pesquisas são tão específicas que um bom analista do comportamento lê a pesquisa, mesmo as pesquisas mais avançadas, e ele pode fazer aquilo na sua prática clínica. Então existe uma correspondência muito grande, né, entre a pesquisa e a prática. Eu vou dar exemplos aqui para vocês. Imagina o seguinte, que eu estou descrevendo que na sala de aula eu faço uma certa coisa. Aí eu digo assim, quando a aluna ou quando o aluno apresentar comportamentos nobres, eu vou lá e incentivo esse aluno. Digamos que eu esteja fazendo essa descrição. Essa descrição, ela permite que a pessoa que lê cometa muitos equívocos.
Ou melhor, ela se comporte de uma maneira muito diferente do que eu previ, porque eu disse comportamentos nobres. Quando a aluna ou o aluno fizer comportamentos nobres. Mas o que é um comportamento nobre? Você pode interpretar de um jeito, o outro de outro, outro de outro, outro de outro, eu de outro. Então, a possibilidade de eu interpretar comportamentos diferentes e a gente fazer coisas diferentes é muito grande. Aí eu disse assim, eu chego no aluno e vou incentivá-lo. O que é incentivar? Você pode interpretar de um jeito, cada pessoa que estiver assistindo aqui pode interpretar de outro jeito e eu de outro. Então, essa é uma descrição que ela é tão vaga que é difícil você replicar. Agora, se eu disser assim, olha, quando o aluno fizer a iniciação de uma atividade acadêmica, eu vou me aproximar dele e vou elogiá-lo, porque eu fiz lá uma avaliação de preferência e o elogio apareceu como um item muito preferido. Ora, aí tá claro o que é. Ele precisa fazer uma atividade acadêmica. Quando ele começar a atividade acadêmica, o que eu vou fazer? Elogiá-lo. Pode ter uma variação no que é o elogio, mas essa variação é muito menor. E quanto mais específica é a descrição, mais pessoas que sequer são da aba conseguem fazer, né? Então, uma professora que nunca ouviu falar de aba, consegue dizer, não, começar a atividade acadêmica eu sei. Elogiar também eu sei o que é, então eu posso fazer isso aqui. Essa descrição, ela pode ser um pouco mais complexa, por exemplo, assim, quando o indivíduo iniciar o comportamento-alvo, eu vou consequenciar através de algum tipo de estímulo reforçador. Aí já é uma descrição que ela é mais técnica. Ela vai depender aí de um conhecimento maior. Mas ainda assim, apesar de pressupor que o indivíduo tem que ter um conhecimento em aba, ela é bem tecnológica, porque está muito clara a descrição, ainda que exija um conhecimento na área. A descrição ela é muito específica, né? Permite que as pessoas, de fato, consigam olhar para essa intervenção e replicá-la, né? A quinta dimensão é a conceitual, ou a conceitualmente sistemática. Essa também ela é difícil de ser atendida, né? Porque a análise do comportamento, ela é, como a gente diz, né, quase um idioma à parte, o behaviorist, como a gente brinca, né? Esse idioma, ele significa, né, esses termos técnicos todos que a gente vai tendo que aprender, eles significam conceitos que têm uma definição complexa. De modo que, por exemplo, se eu falo reforço, não tem uma outra palavra que substitua reforço. Reforço é reforço. Aí tem toda a descrição do que é esse conceito. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que eu já expliquei o que é reforço. Que não é simples. É um docinho. Recompensa. Não é nada disso. É muito mais complicado que isso. Então, eu preciso usar essa linguagem de uma maneira que seja equivalente, que seja consistente com a área. Quer dizer que eu preciso dominar essa linguagem e eu preciso utilizá-la. Porque não tem outro jeito de você dizer as coisas que são mais complexas. A não ser que você fale durante uma hora, para você falar aquilo que, com um termo, você vai poder resumir. Então, você ser consistente com o behaviorismo radical e com a análise do comportamento é importante para que você possa prever certas coisas. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer uma extinção. Você não pode usar essa palavra extinção em qualquer cenário em que o comportamento deixar de acontecer. Não, extinção é um processo específico. Quando você tem um certo comportamento que é reforçado por uma certa consequência, o indivíduo aprendeu a se comportar de uma certa forma, aquela consequência era reforçadora, o indivíduo tinha acesso àquela consequência, e um belo dia, porque alguém propositalmente eliminou aquela consequência, ou porque alguma coisa aconteceu sem que ninguém tenha planejado, e aquela consequência deixou de acontecer, o indivíduo não tem mais reforço. E aquele comportamento, portanto, deixa de acontecer. Ele se reduz e ele é extinto. Extinção é só neste caso. Quando o comportamento é aprendido, ele dá acesso a um reforçador, depois aquele reforçador deixa de acontecer. Nesse caso de extinção, você tem, em muitas situações, um fenômeno chamado explosão da extinção. Comportamento, quando ele está acontecendo e ele para de produzir consequência reforçadora, ele aumenta de frequência, intensidade e variabilidade. A gente tem uma situação que é previsível. Se eu estou me comportando, se eu estou fazendo a minha intervenção ou a minha pesquisa consistente com a área da análise do comportamento, eu estou lendo essas pesquisas, eu sei que isso vai acontecer. Eu conheço esses termos técnicos e eu sei o que eles querem dizer, e eu sei qual é a relação entre eles. Então, ser conceitualmente sistemático significa não só interpretar as coisas através dessa terminologia, mas planejar as coisas com base no conhecimento que já foi acumulado. A sexta dimensão da análise do comportamento é
eficácia, ela é eficaz. O que é que isso significa? Que uma intervenção, ela precisa produzir mudança no comportamento, e uma mudança que seja num tanto que de fato seja significativo para a vida dele. Você fazer uma intervenção e aquilo nunca mudar, aquilo é uma situação que não permite que você continue no caso. Se você de fato estiver num caso que não tem mudança nenhuma, durante um tempo, você tem que sair do caso. Então, a análise do comportamento é uma ciência. Ela estuda as relações que de fato existem na realidade e ela funciona. Se o comportamento do indivíduo não está modificando, não está funcionando, você não pode atribuir ao indivíduo isso. Você tem que atribuir à intervenção, a maneira que está organizado. Não quer dizer necessariamente que seja um problema seu, pode ser uma outra coisa muito mais complicada, mas de fato a gente precisa produzir mudança. Né? Não dá para ficar anos a fio sem produzir mudança nenhuma. Eu me lembro de um caso, tem uma pessoa que eu entrevistei lá na Flórida, nos Estados Unidos, um casal de brasileiros. Eles têm um perfil que chama Enquanto Ela Cresce, né, da filha deles, e eles estavam lá com uma profissional muito boa, grande analista do comportamento, só que não estava rolando. E aí ela estava acompanhando tudo por meio de gráficos e disse, olha, não está rolando, não está melhorando, eu vou sair de casa, eu vou indicar uma colega. E aí realmente foi para uma colega e teve uma grande melhoria. Que tinha alguma coisa faltando no repertório daquela analista do comportamento que era importante para aquela criança. Ela não sabia o que era, tudo bem, isso pode acontecer, mas ela estava atenta à dimensão da eficácia. Se não funcionou, a gente precisa ver ou corrigir aquilo que não está funcionando ou a gente tomar alguma outra decisão. Mas, de fato, uma intervenção baseada em aba, ela tem que funcionar. E a 7ª dimensão da aba é a generalidade. Ou seja, um comportamento ele não pode se transformar simplesmente dentro da clínica ou dentro de uma sala de aula. Tem que se transformar na vida do indivíduo. Então, toda vez que eu planejo uma intervenção, eu tenho que prever a avaliação e, eventualmente, um ensino específico de generalização. Ou seja, eu tenho que ver se aquele comportamento se transformou na vida do indivíduo. Essa generalização no tempo e no espaço precisa acontecer em todos os lugares em que aquele comportamento for apropriado, for requerido. Não adianta o indivíduo aprender a conversar e ele só conversar dentro da clínica. Ele tem que conversar na escola, tem que conversar na rua, tem que conversar no shopping, tem que conversar no cinema, tem que conversar onde for. Não durante o filme, né? Ele tem que conversar em todos os lugares em que for apropriado fazer isso. A dimensão da generalidade, ela nos obriga, como analistas do comportamento, a toda vez que eu planejar uma intervenção, eu me perguntar, pô, mas essa intervenção vai produzir um comportamento aqui ou ele vai produzir um comportamento em outros lugares? Qual é a estratégia de generalização que eu estou implementando? Depois que eu ensinar esse comportamento, como é que eu vou testar a generalização? Se ela não estiver presente, como é que eu vou ensinar? Porque a generalização ela é emergente. Em geral, o indivíduo apresenta a generalização já de uma maneira que não precisa ser explicitamente ensinada. Mas indivíduos com autismo muitas vezes têm prejuízo, têm dificuldade de fazer isso. Então eu vou precisar ensinar com estratégias específicas. E aí a gente tem que prever isso desde sempre. Todo programa que eu escrevo, todo programa de ensino, eu tenho que ter lá qual é a generalização. Isso é uma coisa imprescindível dentro da área de aba. Bom, pessoal, foi muito grande esse vídeo, né? Mas essas são as 7 dimensões da aba. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima.